Fala, empreendedores! Está começando mais um podcast, Missão Empreendedora. E a minha missão é ajudar você, que é empresário, empreendedor, dono de uma pequena ou média empresa, a ter uma empresa mais eficiente, uma equipe mais produtiva. Eu quero te ajudar a fazer a sua empresa crescer, ter mais lucro e liberdade no seu negócio. O meu nome é João Rodrigues e eu tenho comigo hoje uma convidada mega ultra pau especial. Gente, essa aqui não é especial, não. Essa aqui é muito especial. E a gente que tá junto, que se conhece desde 2005, a gente estava conversando ali fora, um pouquinho antes aqui da nossa gravação, a gente fez faculdade juntos de administração lá em Macaé, saudosa Macaé. E hoje a gente tem a oportunidade de estar trabalhando juntos. Ela tem uma empresa fantástica que está crescendo muito, que tem superado muitas adversidades. E a gente vai conversar sobre o desafio de empreender para as mulheres. Comigo hoje, Michele Medeiros, da Badulac Brasil. Seja bem-vinda, minha amiga. Obrigada. Bom ter você aqui. Feliz demais estar aqui. Que bom. Eu que estou feliz de te receber e poder compartilhar com o nosso público aqui, né? Empreendedores, empreendedoras, um pouquinho da sua história, né? Isso. E eu quero começar te pedindo para se apresentar. Quem é a Michele e como que o empreendedorismo surgiu na sua vida? Então, eu sou filha, né, de comerciantes. Então, isso já meio que já nasci dentro, né? Somos 4 irmãos, 2 de nós nos tornamos empreendedores e 2 partiram para essa área de educação e tudo mais e não empreenderam. E meio que a gente fez mesmo por escolha, né? Já nasci dentro disso, mas foi uma escolha para mim. Sou mãe, né? Sou esposa e venho nessa caminhada do empreendedorismo por escolha, porque é uma coisa que realmente eu amo. Né? Isso é o resumo do que eu sou, da pessoa. E como que a outra pergunta que você fez foi como surgiu? Como surgiu o empreendedorismo na sua vida? Como é que o empreendedorismo apareceu? Como é que você começou a empreender? Qual foi o primeiro empreendimento? O fato de eu já sempre, desde novinha, né, tá ali dentro daquela movimentação de comércio, já conhecia como funcionava naquele formato, né, dos meus pais. O que seu pai tinha? Meu pai um mini mercado e minha mãe uma loja de confecção, né, onde vendia adulto, infantil, porque era uma loja de interior, então atendia a todos os públicos ali. Mas o empreendedorismo, para mim, né, da maneira como eu sonhei fazer, apareceu bem mais tarde na minha vida. Eu tive essa experiência com a mãe e passei a fazer gestão de uma loja dela também. Tive um convite para ter uma loja de decoração no meio do caminho, eu ainda nova, com 22 anos. Foi minha primeira empresa, meu primeiro CNPJ. Com 22 anos? Com 22. Foi porque fazia uns trabalhos de artesanato e uma pessoa passou, viu o meu trabalho, né, numa vitrine, para quem eu fiz aquilo, para decorar uma vitrine, e quis me conhecer, pegou meu número e assim a coisa aconteceu. Trabalhei muito tempo para aquela pessoa, fabricando para ela, e depois ela me ofereceu a loja dela, porque ela estava num outro momento, ia ser mãe e tudo mais. E aí entra até o tema, né? Empreender para mulheres, né? Sim. É um vai e vem, uma dificuldade muito grande quando você é mulher, quando você tem o seu momento de receber a maternidade. São muitos desafios no meio do caminho. Geralmente a mulher, ela tem... Minha esposa fala muito isso. Ela fala que é mais fácil para mim, Carol. Você conhece minha esposa? Sim. Então, a Carol fala muito. Você chega em casa, você chega a casa e você escolhe não fazer alguma coisa quando não tem alguma atividade específica de uma mentoria ou ainda continuar um trabalho que de repente eu levei para casa. Às vezes acontece. Apesar de ter uma vida muito organizada e conseguir separar vida pessoal de vida profissional, o empresário, o empreendedor é alguém que eventualmente precisa estender, né, a sua rotina, a sua demanda de trabalho. Mas na maioria das vezes eu consigo chegar a casa e ter liberdade. Eu consigo sentar e ler um livro se eu quiser ler um livro. Eu consigo assistir uma série se eu quiser. Eu tenho esse momento meu. Tem esse tempo ali. Eu tenho esse tempo. E a minha esposa fala que a mulher não tem esse tempo, né?
Ela diz, aí eu tenho que cuidar, ver suas coisas, eu tenho que cuidar de filho, eu tenho que verificar quais são as coisas de casa, o que está faltando. Então, Pois é. empreender para a mulher tem essa jornada dupla e às vezes até tripla, né, Michele? Tem. E aí muitas vezes a gente tem que abrir mão de muita coisa, né? Isso é sofrido, isso dói, né? Eu tive essa fase da maternidade nesse primeiro CNPJ. Sim. Que foi, eu posso dizer que eu vivia o empreendedorismo em várias etapas. Essa primeira etapa foi uma oportunidade que me apareceu. E eu gosto de artesanato, gosto de tudo que envolve arte. Sim. Naquele momento foi muito bacana para mim. Era uma empresa de decoração de festa infantil. E aí tive muito sucesso. Chamei minha irmã para trabalhar comigo, a Dani, que também tem muita criatividade. Beijo pra Dani aqui, sensacional, beijão pra ela. Estamos aqui, Parceirona. na próxima vamos trazer a Dani. Uhum. E aí, trabalhamos muitos anos com esse ramo, mas chegou aquele tempo de preciso de mais tempo com o filho, e aí volta, né, o nosso tema. E eu resolvi vender essa empresa, Sim. Né, para ficar pelo menos os finais de semana com o meu filho. Fiz isso, nesse tempo eu já estava cursando administração, a gente já estava na faculdade. Nesse momento, naquele momento, para quem, né, conhece aqui a região, a Petrobras, que move muito do nosso mercado aqui, estava superaquecida. Então eu senti esse desejo, estava fazendo administração, senti o desejo para ir para esse ramo. Quem disse que eu consegui? Não consegui. De novo, aí veio a proposta da minha mãe de fazer gestão de uma loja dela e fui de novo para lá, né? Trabalhei um tempo com ela, surgiu uma outra oportunidade de um outro CNPJ, que seria com a minha irmã mais velha, uma sociedade de fabricação de confecção feminina, né? E roupa feminina. Era um sonho dela, e eu entrei com o que eu já tinha de experiência, e fomos tentando, mas era algo muito grande. Investir nesse ramo de negócio exige um investimento muito grande. Roupa é desafiador, né? Realmente a gente fala em escala, né, em escalas muito, muito altas de valores. E a gente não tinha esses valores. Faltou conhecimento, e aí a gente vai falar disso aqui muito ainda hoje. Faltou conhecimento, faltou estudar melhor esse formato de negócio. E aí a gente não conseguiu ir à frente. Quanto tempo levou o negócio? A gente ficou de 2009 a 2013. Foram 4 anos aí no negócio. E foi... Como é que se chamava a empresa? Se chamava Damilis. Era uma confecção de roupa feminina. Para mim foi proveitoso o fato de eu ter estudado muito o ramo. Eu conheci muita gente, eu fiz estudos de casos de várias marcas interessantes, conheci várias fábricas, eu sempre faço isso e me dedico muito a tudo. Então foi muito proveitoso para mim. Eu adquiri muito conhecimento naquela época. Mas financeiramente, né, para minha vida, aquilo ali foi uma tragédia. A gente não conseguiu concorrer num mercado que naquele momento estava sendo sobrecarregado de novas marcas grandes e franquias vindo para a cidade, e a gente foi sufocado naquele momento. A gente finalizou essa operação, e aí veio um grande desafio, acho que o primeiro. Sim. Né, vamos classificando assim. O primeiro grande desafio, eu me via naquele momento ali com uma dívida que eu tive que assumir sozinha. Realidade de muitos empresários que às vezes investem num projeto, colocam toda a sua energia ali e em determinado momento a coisa não acontece e aquilo que até então era um sonho, porventura vira um pesadelo, né? Sim. E aí conta um pouquinho como é que foi lidar com isso, qual foi a primeira sensação? E assim, antes de você avançar, eu quero usar essa sua experiência, né? Porque quantos empreendedores devem estar ouvindo a gente agora, quantos empresários, empresárias, empreendedores estão aqui ouvindo a gente que talvez estejam passando por esse momento. Sim. Né? Então, que sentimento é esse? Uma vez que a gente já sabe, já estão imaginando que essa não é mais a realidade, então a empresa já superou, já cresceu, já é outra realidade. Sim. A gente vai chegar lá. Vai. Mas como foi essa sensação? E como é que você se sentiu nesse momento? A gente acaba envolvendo o emocional totalmente, completamente nesse momento, né? Mais que você estude, veja a situação, mas psicologicamente a gente fica derrubado, né? Sim. Sensação de derrotado, de ter sido incapaz,
né? De o que eu fiz de errado. Hoje eu consigo falar disso com uma frieza maior, porque hoje eu identifico o que estava errado. Sim. Né? Aprendi com aquilo, né? Tenho aqui uma bagagem, mas naquele momento em que eu vivi aquilo, eu fiquei muito destruída. Né? Eu não tinha um capital e que eu usei ali para fazer um teste. Eu investi ali o que eu e Igor tínhamos adquirido na nossa vida. Sim. Que era o Você nosso apostou terreno, o tudo. nosso carro, e acabou, era aquilo ali. Apostei tudo. Num negócio onde não houve um planejamento maior. Sim. Foi um erro. Sim. E olha que legal, quando você fala apostamos e foi um erro, você assume a responsabilidade, Sim. né, de algo não ter dado certo porque faltava algum conhecimento específico. Faltava muita coisa, estudo de mercado, estudo do quanto investimento aquela operação exigiria ao longo de 6 meses, ao longo de um ano, que a maioria também dos empreendedores não fazem esse plano de negócios. Fica aí a principal dica aqui, né, pra gente. A primeira dica é que você tem que ter clareza disso. Tem que ter clareza disso. Legal. Quanto de dinheiro, quanto de capital você vai precisar. Se aquilo der certo nos primeiros 3 meses, se não der certo. Sim. Se der certo nos primeiros 6, se não der certo nos primeiros 6 meses. Perfeito. O quanto você precisa para aquilo. Né? Sair daquilo dali, tive aquele momento de decisão. No momento que a minha sócia saiu do negócio, o que eu faria com aquele negócio? Né? Fui atrás de conhecimento. Fiz uma consultoria com uma pessoa que, né, virou um best, virou um amigo, e ele tem uma fabricação de jeans, ele tem uma marca de jeans. Hoje ele está em São Paulo, vende em atacado, graças a Deus ele está super bem. E ele me ajudou muito, ele me pegou, me levou dentro da fábrica, me mostrou o quanto eu precisaria investir para fazer a minha fabricação render, diluir aquele custo fixo, quantas lojas mais eu teria que abrir, e aí a gente consegue chegar num número de investimento, num valor. Sim. E aí eu falei, nossa, não consigo. Né? Passava da casa do milhão e eu não tinha condições de fazer aquilo. Não era a minha realidade. E aí foi o momento da decisão. E agora, o que eu faço? Eu paro aqui, pego essa dívida, tento trabalhar num emprego formal, né? Sou concursada também, então vou passar o resto da minha vida pagando isso aqui. Ou eu vou seguir o que eu quero e o que eu sonho e o que eu amo fazer. E olha que interessante, né? A gente vive, né, um mundo onde muitas pessoas valorizam a segurança. Aquela segurança que é enganosa, que não existe, né? E a gente aprende, muitas das vezes, que fazer um concurso, ter um salário fixo, onde você pode levar a vida inteira e existe estabilidade ali. Sim. Né? O cara do WhatsApp, né, o Flávio Augusto, ele sempre diz que estabilidade não existe. Eu concordo que não existe essa segurança. E você, mesmo sendo concursado, seu coração dizia que não era isso que você queria, né? Você queria empreender. Eu tinha essa coisa do meu trabalho ser dinâmico. Não que seja ruim, eu tenho experiências maravilhosas dentro da área da educação. Há meio tempo que eu trabalhei e me dediquei àquilo. Mas eu gosto do negócio, eu gosto do comércio. A energia. Eu gosto disso. Né? Eu gosto de lidar com pessoas, eu gosto disso. E já tinha no meu coração um desejo e um sonho, vamos dizer sonho, né? Mas com os pés no chão agora. Sim. Já existia um desejo, já existia um projeto. E esse projeto caminhava com uma fase que eu tinha passado na minha vida pessoal, que tinha se mostrado muito forte para mim naquele momento. Né? No decorrer de todo o acontecimento dessa sociedade, eu estando na faculdade, também aconteceu para mim um momento de separação do meu casamento. E com várias mulheres que devem estar ouvindo a gente aqui, a gente passa também por um momento de fragilidade, de que você... Nenhuma separação é fácil, né? Não é fácil. Eu naquele momento tive a minha autoestima muito no chão, né? Precisava cuidar disso, acreditar na minha aparência de novo, acreditar, né, em mim novamente. E isso dentro de mim foi surgindo esse amor por cuidar de mim. E o acessório veio para mim nesse momento. Né? Eu não tinha condições de muita coisa, né, naquele momento para minha aparência, e o acessório veio. E eu gostava de fazer. Então isso começou acontecendo ainda na faculdade. E eu percebia a reação das pessoas quando eu chegava lá toda como uma árvore de Natal, que eu ando. E eu via a reação das pessoas, aquilo foi acontecendo e ele foi criando uma sementinha. O projeto da Badulac Brasil começou assim. Como para mim foi importante
o acessório para redescobrir minha autoestima, eu entendi, eu pensava, eu imaginava, gente, como para tantas outras pessoas eu posso ajudar se eu conseguir levar isso para as pessoas. Você tá mexendo comigo, tá transformando a minha vida. Quantas outras pessoas não precisam disso? Então eu fui um case. Eu fui o meu case. E falei, gente, se eu levar isso com verdade para as pessoas, isso vai dar certo. E lá o pau quebrando, né? A dívida, o que eu vou fazer? E aí chegamos nesse momento da decisão. O que eu fiz? Vou fazer direito agora, vou fazer certo. Comecei a pesquisar o ramo, comecei a pesquisar o mercado, se eu tinha uma brecha de mercado na minha cidade, onde eu já tinha aqueles 2 pontos. Eu tinha uma loja em Macaé e uma em Campos, aqui. E deixa eu analisar esses 2 mercados, deixa eu ver se eu tenho brecha aqui, se eu vou conseguir fazer um trabalho bacana. Naquela época eu não tinha ainda capital para eu conseguir já implantar como uma fabricação própria, né? Sim. A gente volta na questão do custo fixo e tudo aquilo. Mas já era um sonho fabricar. Mas eu, naquele momento, precisei iniciar somente com revenda. E aí a gente tem aqui uma outra dica, né, Michele? Às vezes eu preciso, quando eu tenho um sonho, quando eu tenho um ideal, e quando eu encontro esse lugar, e aí tem uma dica, né, empreendedora aqui, ouvir esse coração falando, ouvir essa intuição. E quando você fala eu tinha uma dor ali, e você começou a perceber como as pessoas te percebiam, o feedback que as pessoas davam, e aí você conecta uma dor e transforma isso numa oportunidade, né? Então, isso faz com que você descubra um novo projeto, mas ainda assim você olha para tudo que você já tinha feito, ainda assim você tem o cuidado agora de fazer da forma certa. Isso é empreender, né? Não é se aventurar. Diferente de se aventurar e cometer o mesmo erro que você já tinha cometido. Que legal, parabéns, Michele. Eu vi que tinha o mercado, eu vi que eu conseguiria fazer aquilo, né? Fui para fora, fui avaliar fornecedores, porque aí agora eu só conseguiria de forma como revenda, né? Nesse formato. E avaliei tudo, montei com a ajuda de alguns professores da faculdade um plano de negócio, busquei orientação com eles, foi muito bacana, o Rui, o Daniel, todos aqueles que você conhece, me ajudaram muito nisso. E fui para minha família, mãe, pai, marido. Me ajudem. O que eu faço? Olha só, eu estou pensando isso e isso, né? A gente tem esse X de dívida, o que a gente faz? E aí entra uma história mirabolante, né? Todo mundo com medo daquela dívida que já existia. E se o projeto Badulac Brasil vai dar certo? E se eu vou conseguir pagar aquela dívida? Olhando para a Michele sonhadora, que já tinha, né, tido um projeto que não aconteceu. E aí eu costumo dizer que não existe fracasso, existe aprendizado. Sim, foi um grande aprendizado. Então, aos olhos leigos, aos olhos despreparados, a Michele fracassou. Sim. Aos olhos preparados, a Michele não avançou e aprendeu. Então agora eu posso consertar isso e ter sucesso no futuro. Sim. Fiz tudo a lição de casa para que aquele novo empreendimento desse certo. Mas precisava do apoio da minha família. Sim. E aí todo mundo com muito medo, o Igor com muito medo. Natural, todo mundo com medo. Mas a minha mãe, que é uma empreendedora nata, falou, filha, se você fez o plano, se você estudou, se você viu o fornecedor, se você fez o que tinha que fazer para ver se isso dá certo, então vai, que a gente vai te apoiar. Tem mãe que é mãe, né? Minha mãe é sensacional, João. Até hoje. Tudo que eu vou fazer é um novo ponto que eu vou... Mãe, vem cá, olha esse ponto comigo. É ela. Então, ela é demais. E aí a gente resolveu fazer essa nova investida. Tivemos uma ação estratégica com relação à dívida. É importante, eu acho, dar essa dica também aqui. Sim. A dívida, grande parte dela, a gente tinha com bancos, com instituições financeiras. Então, gera ali né, uma quantidade de juros, uma quantidade... uma pressão também. Que é muito difícil você conseguir honrar diante de determinado cenário que você esteja inserido no momento. Então, o que a gente fez? Minha mãe chamou a família, chamou os irmãos dela, explicou toda a situação que estava acontecendo, que estava inserida, e falou, e contou o projeto da Badulac Brasil e falou, agora ela precisa de ajuda. Como que a gente faz para pagar essa dívida ao banco e a Michele pagar para a gente? Olha que legal, nossa. Isso aconteceu na minha vida, João. Chega a me dar um nó na garganta de te contar. Os meus nó de emoção, né? Nó de emoção, porque é muito amor ali, sabe? E muita fé no que eu estava dizendo. Todo mundo, né? Comprando o seu projeto, apostando em você. Nossa, que legal. E meus filhos não têm posse. A minha família não é uma família de posses.
Cada um pegou aquele pedacinho que tinha da sua reservinha lá guardada. E apostaram no E seu um sonho. pegou um pedacinho e o outro pegou um pedacinho. E a gente foi juntando e pagou aos bancos. E eu tive a oportunidade de pagar para eles, no decorrer, né, dos próximos meses e anos, sem juros. Sim. Me salvou. Isso aconteceu na minha vida. E aí, João, preparamos um plano de ação, preparamos um plano de queima de estoque da antiga marca, da antiga loja, uma data prevista para fazer a mudança de ramo, de nicho, de layout totalmente diferente. A gente não tinha muito capital. Eu tinha que levantar mais um pouco ainda, né, para poder seguir com essa virada de chave. Fizemos um planejamento, não tínhamos como contratar um arquiteto, então todo o layout fui eu que desenhei. Layout inicial da Badulac fui eu que fiz. E é interessante te ouvir, porque é assim que a maioria começa. Né? A gente não tem grana para investir em todo, e projetar, e arquiteto, né? E construtora. Na maioria das vezes é o empreendedor fazendo tudo ali, né? Com a sua criatividade. Fizemos, eu e Igor, tudo que dava para fazer. Com relação à obra, tudo que a gente podia fazer, fizemos nós dois. E o que a gente não sabia fazer, marcenaria, essas coisas específicas, a gente custeou. E em fevereiro de 2013, a gente inaugurou a primeira Badulac Brasil em Macaé. E deixamos a loja de Campos ainda fazendo uma queima de estoque da antiga loja. E esperando acontecer ali 1 mês, 2 meses de movimentação com a nova loja, para pensar em também mudar o nicho da loja de Campos e aproveitar aquele ponto. Legal. E assim a gente fez. Ou seja, tinha toda uma estratégia planejada. Tinha todo um plano ali. Fizemos a inauguração, tivemos uma surpresa muito feliz. Já no mês de inauguração e no mês seguinte, já fizemos boas vendas. Porque também já tínhamos uma clientela, né? E tudo mais. Mas a aceitação do produto foi uma coisa assim sensacional na nossa vida. Bora fazer a mudança da loja de Campos. Vamos. E aí aquela correria de novo. E aí prepara. Fizemos todas as adaptações de novo, com pouca grana. E eu e o Igor. E aí a Raquel, que veio como nossa gerente, que é uma amiga até hoje, né? Maravilhosa. Raquel do Pará, não é isso? Fortaleza. E o Ceará. Thiago e os meninos. Na Pará, Ceará. Entramos juntos ali, fizemos toda a obra de novo. Em abril de 2013, inauguramos a Badulac Brasil de Campos. Trabalhamos o ano de 2013 todo e o ano de 2014 todo com essas duas lojas. Pagamos praticamente toda a dívida dos meus tios nesse período. Nossa, que legal. Em dezembro de 2014, tivemos um dezembro tão feliz que a gente conseguiu juntar o último montante que faltava para pagar o meu último, né? A última pessoa a quem eu devia, que era quem? A minha mãe. Foi a última a quem eu paguei. E aí a gente foi no dia 1º de janeiro de 2015, na casa dela para poder fazer esse pagamento para ela. Foi muito emocionante, a gente chorou muito junto ali. Que legal. E ficou muito feliz com aquele marco, né? E comemoramos ali nós 4. E aí o Igor contando para a mãe, dona Dilma, você tem que ver como que as pessoas estão pedindo para Badulac ir para Rio das Ostras. E Macaé estava, naquele boom de Petrobras, sim. Macaé, Rio das Ostras, o né? momento econômico dessa fase, né? Acho que até 2014 foi muito forte, 2015 ainda se manteve, depois a gente teve uma recessão que começou a partir de 2015. A gente vai falar disso, a gente passou por isso. E aí, o Igor contando isso pra ela, e aí ela falou assim, gente, então por que vocês não abrem uma em Rio das Ostras? Na hora de pagar, eu falei, mãe, você tá doida de vez? Mãe, eu acabei de te pagar uma dívida que eu nunca achei nem que fosse possível pagar. Ela, filha, tá dando certo. Vocês planejaram, as pessoas estão gostando do trabalho, é perto, você vai conseguir administrar. Se eu estou entendendo bem, ela disse, toma o dinheiro de volta. Exatamente. E vai lá investir mais. Exatamente, nossa. Aquele dinheiro que eu paguei para ela já me voltou aquele dinheiro, né, na possibilidade da gente ir fazendo essa ida para Rio das Ostras. E aí fui para casa com a cabeça fervendo, eu falei, não, de jeito nenhum, não vou, que é isso, não, estou aqui feliz com as minhas 2 lojas e tal. Quando amanhecemos no dia 2 de janeiro, o Igor virou para mim e falou assim, Michele, você tem muita coisa a fazer na loja hoje?
Aí eu falei, algumas coisas, né? Fazer o fechamento com as meninas. Eu falei assim, não dá pra gente dar um pulinho em Rio das Ostras. Era pra acontecer. E aí eu falei, vamos. E aí a gente foi, estacionamos o carro, rodamos as imobiliárias, conversamos por ali. E naquela situação, né, mega aquecido naquele janeiro, não vimos nada que a gente achasse que tivesse ao alcance da mão, né? Sim. Não vai dar pra gente ainda agora não, vamos fortalecer financeiramente, vamos ver e tal. Já na ida de volta pro carro, a gente viu um imóvel lá fechado, falar com o proprietário, eu falei, Igor, mas esse aqui é muito grande. Ele, não, mas liga, vamos ver o que né, proprietário, vamos ver o que ele vai falar. E aí conversei com o seu Abel, um querido, né, um paizão que eu tenho até hoje, que nos apoia muito. Conversamos, contei toda a história da empresa, sempre com muita transparência. E ele se apaixonou pela história, né, pela nossa vontade de fazer a coisa acontecer, pelos acertos, né, que a gente teve, né, com os aprendizados. Ele, comerciante também nato, então sabe de todas as dores do comércio, de tudo isso. Isso é muito legal. E aí foi uma química imediata. Conseguimos, fizemos uma proposta, ele aceitou. E aí fomos para uma nova empreitada. Bendito o dia que o Igor te chama para dar uma volta em Rio das Ostras. Pega o dinheiro de mamãe de volta, vende um carro de novo e vamos para mais uma empreitada, né? Aí fomos lá de novo, aí foi uma obra maior, porque ele queria reestruturar o prédio e tudo. Em abril de 2015, a gente inaugura a Badulac Brasil de Rio das Ostras. Vocês fizeram isso em 2, 3 meses, estava tudo pronto. Tava. E aí, João, foi uma coisa que a gente nunca imaginava que ia viver. Parece que foi um presente, assim, que veio pra gente, né? O público estava realmente sedento pela nossa ida. Quando a gente inaugurou, em abril, trabalhamos de abril, do iniciozinho, até o Dia das Mães, o segundo domingo de maio, com fila na porta e segurança, controle de entrada, porque tinha hora que tinha mais de 50 mulheres dentro daquela loja. Foi uma coisa, assim, absurda, a aceitação, a busca das pessoas pelo nosso produto. E foi maravilhoso, né? São experiências que muitas vezes a gente acredita que só grandes empresas vivem, né? A gente acha que fila na porta, né, rodando o corredor, coisas das lojas americanas, das Casas Bahia, né, da Casa e Vídeo, não. Mas não. São Acontece. Acontece. Nós somos um caso verídico disso. Sim. E aí foi um grande afago, né, por tudo aquilo que a gente já vinha acontecendo, a ter as nossas clientes mostrando pra gente aquilo. Nossa, a gente gosta, a gente adora o trabalho de vocês, e o que a gente ouvia, né? Foi realmente uma realização, essa é a palavra. E aí montaram Rio das Ostras, trabalhamos, sucesso total? Total, trabalhamos 2015 todo, assim, bombando o Rio das Ostras e as outras lojas também seguindo. O nosso dezembro de 2015 foi surreal para nossa. Sim, como no comércio, né? O Natal geralmente é a principal data para muitos segmentos do comércio. A gente sabe que não são todos, mas para muitos segmentos, acho que a maioria dos segmentos ligados ao comércio, né? Então tem essa data como uma data muito específica, assim como o Dia das Mães, mas o Natal ainda é a principal data. Sim. Foi incrível o resultado que tivemos com as 3 lojas nesse dezembro de 2015. E aí virou o jogo. E aí entra 2016. A gente já escutava muitos rumores já do que a crise da Petrobras estava causando na região. Não tinha chegado na gente. Sim. Porque a nossa caminhada até 2015 estava totalmente fora da curva. Em 2016, janeiro, a gente já sentiu uma diferença. Opa, o que está acontecendo? E aquelas notícias e não sei quantas mil famílias saindo da cidade e aquilo não parava de acontecer. Galpões se esvaziando e numa velocidade enorme. A gente trabalhou o ano de 2016 todo analisando. Sim. A gente não tomou nenhuma ação. Tinha caixa, tinha capital, tinha fôlego e deu para administrar. Deixa eu ver o que está acontecendo nesse ano de 2016. A importância de ter caixa é você ter esse tempo para respirar e conseguir fazer uma análise estratégica. Entender o mercado. Ver para onde que ele vai. E aí, antes de chegar ao final do ano de 2016, a gente já tinha decidido que a gente ia precisar expandir para algum mercado que não dependesse diretamente da Petrobras. Porque senão, o tempo que ia levar para o mercado da nossa região dos lagos se recuperar era um tempo muito longo, a gente não podia esperar. De novo, visão estratégica. De novo.
E aí, para onde ir nesse momento? Aí a gente analisou Você vários mercados. Você está dando uma aula de visão estratégica aqui. Sim. Então, o pessoal que está acompanhando a gente, vão entendendo o que a Michelle está falando, né? Cada decisão, cada passo, cada movimento, sempre a partir de uma análise. Olha o que ela acabou de falar. Né? Entendendo o momento econômico da região, que era então, né, até então uma região totalmente dependente da Petrobras, uma potência, entendendo que em função daquele momento a recuperação de mercado levaria um certo tempo, qual a estratégia migrar para outro mercado que não fosse dependente da Petrobras. Isso, e que desse condições da gente segurar toda a estrutura até que o mercado daqui, que é muito bom, se recuperasse. Ainda assim sabendo que é um risco, né? Porque você está indo para um novo mercado, Sim. Né? Uma nova cidade, e poderia acontecer do sucesso dessa nova loja não ser igual foi o que aconteceu com o Rio das Ostras. Né? E esses foram para onde? Pois é, a gente analisou Búzios na época, porque a gente tem uma quantidade de solicitação até hoje muito grande de ida para lá. É um mercado que tem uma circulação de turismo, né? Sim, muito aquecida em determinados períodos. Analisamos várias cidades, analisamos o Rio de Janeiro também, que a gente tem um número de solicitações muito grande de ida para lá. Mas o Rio pareceu um passo largo demais, o medo da digestão à distância, esse foi o medo. E Búzios, um mercado muito sazonal, como trabalhar com essa sazonalidade também é um receio muito grande. Niterói apareceu como uma possibilidade, porque... Não era atravessar a ponte, estava... Era do lado de cada ponte, duas horinhas e meia. A gente tinha uma pessoa, né, uma grande amiga nossa que queria ir para lá com a gente como sócia, e ela é de lá, então já conhece pessoas, já conseguiu me ensinar um pouco daquele mercado, daquele público, de onde procurar o ponto. Tive o feeling dela, apesar dela não ser do ramo, ela tinha o feeling de conhecer a cidade. E a gente foi para lá estudar a cidade. Aí começou um processo de meses, de idas em dias diferentes, em momentos... Para entender a movimentação de vários pontos da cidade, saber aonde a gente se encaixaria ali. E olha que legal, ansiedade zero, né? Todo um estudo, entendendo o mercado, né? Vendo a movimentação do bairro ali. Né? Tem uma métrica que a gente faz, né? Quando eu estou definindo o ponto, e fica uma dica aqui, né? É fazer uma medição de quantas pessoas, falando de loja de rua, né? Sim. A gente faz uma medição de quantas pessoas passam na frente da loja por hora. Com base nisso, a gente faz um apanhado percentual de uma probabilidade de pessoas que vão entrar na sua loja a partir da quantidade de pessoas que passam na frente. Que legal, né? Então, isso é uma forma de escolher um ponto com base na movimentação de rua. É claro que eu vou usar o marketing para atrair o cliente, vou usar várias estratégias para levar o meu cliente à minha loja especificamente. Mas existe essa métrica para que eu possa medir quanto a minha loja tem potencial de venda a partir de uma movimentação natural. Isso. E se aquelas pessoas que passam na frente do seu ponto são o seu público também. Exatamente. Porque você pode botar num lugar mega movimentado que ninguém vai nem entrar na sua loja. E aquele produto não interessa, não é para aquela região. Não é interessante para aquelas pessoas. Exatamente. E aí, a primeira loja, a primeira rua que a gente achou que seria interessante para a gente, na época se chamava Moreira César, né? Que é uma avenida muito charmosa de Niterói. Tem um público ali de senhoras mega vaidosas, né? E que gostam disso, gostam de cuidar da aparência e tudo mais. E a gente sentiu que ali a gente se encaixaria bem. E foi um grande desafio, porque não é uma localização barata, né? É uma região mega valorizada para o comércio, então foi uma coisa que a gente achava que estava muito longe da mão. Ousada. Mas como a gente já conhecia os nossos números, a gente já tinha ali, né, 3 anos de experiência já trabalhando com a Badulac, a gente já tinha um pouquinho mais de segurança em dar um passinho um pouco mais largo. Sim. Então vamos lá, vai dar certo. Inauguramos a loja da Moreira César em maio de 2017. Bem no iniciozinho, os primeiros dias de maio, e se não me engano foi dia 5 de maio, e do dia 5 até o dia das mães, fila na porta. Nossa. Em Niterói. Surreal, né? De maravilhoso. Inaugurar a loja com fila na porta. A gente descobriu que tinha uma quantidade de pessoas que frequentavam o Rio das Ostras, região dos lagos, nas férias, no verão. As senhorinhas falavam, ai, minha sobrinha vai para Rio das Ostras e traz as coisas de lá da Badulac para mim. Então, a gente começou a ouvir esses relatos, né? Tinha uma conexão. E essa conexão foi o suficiente para a gente já abrir lá com uma quantidade de pessoas que conhecesse a marca.
Foi muito legal. Isso 2017 já? Maio de 2017. Em novembro de 2017 a gente abriu a segunda loja em Niterói, já na região central, próximo do Shopping Plaza. Naquela oportunidade a gente avaliou a proposta do shopping e achou que não seria ainda interessante pra gente. São propostas mais agressivas. Então já estamos aí com 5 lojas. 5 lojas em 2017. Trabalhamos o ano de 2017 muito bem, fomos muito felizes com a aceitação de Niterói, grata demais por aquela cidade nos abraçar daquela forma. Trabalhamos o 2018 também já com uma crise a nível nacional, né? E ali passamos crise dos caminhoneiros, greve dos caminhoneiros. Eu falei, meu Deus do céu, uma coisa atrás da outra, né? E a gente ali no meio empreendendo e vencendo os desafios. Trabalhamos o 2019 também muito bem. E em 2019 a gente já começou a voltar ao plano de expansão, né? Vamos lá, vamos dar mais um passinho, vamos ver para onde a gente vai dar esse passo. E a solicitação por lojas no Rio, muito grande. Fomos conhecer o mercado do Rio, escolhemos o ponto, fechamos o nosso primeiro... Eu nunca falei isso, hein? Essa é a primeira vez que eu tô falando isso. Que legal. Feliz de poder, né, receber essa informação aqui em exclusividade. A gente nunca contou porque a gente sabia que as nossas meninas iam ficar muito tristes com o fato de a gente ter... A gente já estava com ponto fechado, contrato assinado, a inauguração seria em maio de 2020. Maio é um mês forte para vocês. Sim. Muitas coisas acontecem em maio. É estratégico? Não foi, mas acho que sempre no início de cada ano a gente coloca o plano em ação e aí acaba que tem um tempinho e acaba acontecendo em maio. Então, em maio de 2020 seria a inauguração da primeira loja no Rio. Em março de 2020 a gente conheceu uma coisinha chamada pandemia. E aí, de novo, meu Deus, que é isso? Que, a gente não entendia o que era aquilo que a gente ia viver, aqueles meses. Como todo mundo, né? Ninguém... a maioria das pessoas... acho que todo mundo, de alguma forma, demorou a entender e de alguma forma, até acreditar que a pandemia tomaria a proporção que tomou e, naturalmente, aconteceram aí impactos. Como é que foi para vocês viverem a pandemia? Olha, primeiro, essa questão do ponto, a gente foi conversar com o seu Cláudio, foi maravilhoso, um querido também. Ele entendeu, não, minha filha, nada, não vamos te cobrar nenhuma multa contratual, nada, seu contratinho vai ficar aqui na nossa gaveta, a gente nem sabe o que a gente vai esperar nos próximos anos, meses. Quando tudo isso passar, a gente volta a se falar. E aí esse sonho da loja no Rio tá lá guardadinho ainda. Sim. Em breve, se Deus quiser, a gente retoma ele. E pandemia, né? Pensa no viver aquele pavor de novo, né? A gente passar por tudo que passou, né? Conseguiu, estruturou, montou planos, seguiu planos assertivos e tudo, teve esse retorno bacana, positivo, plano de expansão, e vem uma coisa que você não conhece, não tem noção de quantos meses vai durar, não ter horizonte. Isso foi o meu pavor. Não ter, até quando o horizonte é ruim, você se planeja ali, você cria uma coisa para vencer aquilo, mas sem horizonte, para mim, foi pavoroso, assim. Sim. Fiquei muito, como todo mundo, né? Todo mundo ficou muito impactado, muito sofrido, surtei em alguns momentos, não sabia o que fazer nos primeiros 90 dias, né? Movimento lá embaixo? Não, lojas fechadas. Sim, zerou. Zerou. Então, a gente já tinha um e-commerce, mas não... Vocês não conseguiram manter um percentual do seu movimento com venda online, digital? Não estavam preparados para isso nesse momento? Comparado com o que a gente tinha com lojas abertas, não, né? Com 5 lojas abertas. A gente tinha um e-commerce bom, a gente intensificou durante a pandemia, e aí vieram as live shops, vieram a questão de trabalhar o WhatsApp com mais força, criando mecanismos ali, criando, né, catálogos online, Sim. toda uma... Fomos criando o que dava para criar e fazendo o que dava para fazer naquele momento. Até os primeiros 90 dias a gente tinha capital ali para segurar toda a operação e negociar aluguéis e ver o que ia acontecer. A gente não fez nenhuma demissão, a gente não quis fazer nenhuma demissão. E a partir daqueles 90 dias para frente, não temos mais recursos. O que vamos fazer? Aí fomos estudar todas as possibilidades que o governo estava oferecendo, lançamos mão dessas possibilidades para ajudar, fizemos tudo que era possível fazer.
mas mesmo assim fica uma dívida, né? Sim. Não teve como não ficar uma Se dívida. você tem um movimento onde a sua despesa ela está saindo e você não tem entrada, a conta não fecha. Em algum momento vai apertar. Vai apertar. Aí apertou. Então, a gente fez ali de novo, vamos sentar. Para quantos meses a gente vai buscar esse fôlego financeiro? Até quantos meses a gente aceita ficar inserindo a partir de X meses, ano? E sem expectativa de quando acaba a crise, né? Olha então, quanto tempo? A gente chegou a se fazer essa pergunta. Quanto tempo a gente vai segurar? Vai chegar um momento que a gente vai querer fechar todas as lojas e encerrar tudo? Até isso a gente precisa... Você imaginar a loucura aqui na minha cabeça? E algo que vinha voando de repente. Aí não tive condições sozinha de assimilar isso tudo. Se não fosse o Igor me apoiando, a Dani, foram as duas pessoas que me seguraram ali, né? E pessoas que já trabalham comigo há anos, a Isabel, que está comigo há 12 anos, e confia em mim e acredita cegamente, né, ali, uma grande amiga. Essas pessoas não deixaram de acreditar no que eu poderia fazer. Eu mesmo deixei, em algum momento ali. Eu fiquei muito desesperada. Como eu vou conseguir sair dessa? De novo na minha vida, essa história? E o que eu vou ter que fazer agora para poder sair dessa? A prospecção de meses ali e da dívida se acumulando era maior do que eu tinha enfrentado antes na minha vida. Então, até porque você tinha uma estrutura agora muito maior. Muito maior. Você tinha 5 lojas, quantos funcionários? 35. 35 funcionários, 5 lojas, 5 aluguéis, algum ponto aluguéis. é fixo? Hã? Algum ponto é fixo? Próprio, perdão. Não, algum ponto é próprio? todos aluguéis. 5 aluguéis, 35 funcionários, custo fixo lá em cima. Sim. Realmente, muito difícil. E aí, eles me apoiaram muito, me deram muita força, busquei ajuda e vamos lá, tudo de novo, vamos sentar, vamos criar plano. E acredito que o seu segmento deve ter uma particularidade, não acredito não, a gente já conversou, eu conheço bastante do seu negócio, né? No seu segmento você tem uma particularidade, você compra num prazo baixíssimo, né? E de alguma forma você precisa diluir isso para o seu cliente, então o seu fluxo de caixa precisa ser bancado. Sim. Então você tem ainda essa questão da sua operação. Sim. E se você não está vendendo, como é que compra no curto prazo ou ainda para vender no médio prazo? Foi um desafio, o maior de todos. Enumerando todos até aqui, e olha que foi interessante, o maior de todos. Né? Olhando lá para a sua história, né, tudo aquilo que aconteceu no início, não dava para imaginar que você viveria um momento ainda mais desafiador. Não, esse impacto. E acho que ninguém, né? Sim, ninguém esperava. Trouxe nessa proporção mundial, né? Sim. Essa loucura que a gente viveu. E tá vivendo, né? Sim. Porque a inércia tá aí. Então, vamos lá, o que a gente vai fazer? De novo, João, a gente olhou para dentro. E de novo aconteceu a mágica. Aquele tempo, entre aspas, que a gente precisava para dedicar para a Badulac uma atenção maior ao nosso processo de fabricação, e antes, no furacão que vinha vindo a história da marca, a gente não tinha esse tempo de parar, na pandemia a gente teve tempo. Fazendo limão uma limonada. E aí vamos lá. Eu não podia usar o meu espaço, que era um galpão, né, na casa dos meus pais, por conta da pandemia, o acesso a eles não podia usar o meu espaço, então eu tive que alugar um novo espaço, então investimento, e monta um novo ateliê. E contrata pessoas, mais 10. Nossa. Porque decidiram produzir. Porque vamos produzir 100%. Sim. O que a gente produzia... Fizeram um estudo, né, e aí até naturalmente em função do seu fluxo de caixa, era melhor produzir e aumentar a sua margem do que comprar. Então, aconteceram várias coisas para essa decisão ser tomada. O fato disso já ser um grande desejo da marca se tornar uma marca exclusiva que oferecesse qualidade, né, para as nossas clientes e algo com a nossa cara, com a nossa identidade construída junto com elas. Esse era o grande sonho. A gente teve a questão de vários bons fornecedores que a gente tinha saírem do Brasil ou quebrarem durante a pandemia, e aí a gente falar, caramba, para onde a gente vai agora? Né? O que vamos fazer agora? Agora tem que chegar no 100%. Então, hoje a Badulac só não fabrica bolsas, cintos, carteiras, porque exige um maquinário específico, né, para isso. Não é o nosso caso agora, mas acessório a 100%. Gente tá, entendeu? Então, assim, foi o grande ganho na nossa vida desse período de pandemia, foi chegar com o nosso ateliê nessa fabricação. E aí vem o terceiro grande aprendizado, né?
transformar essa situação de novo numa virada de Uma mesa. oportunidade. Pegou todo o problema e transformou em oportunidade. Como é que está hoje, Michele? Quando você olha para a empresa hoje, olhando para toda essa história, para toda essa trajetória, quais são os desafios hoje da Badulac? Então, a gente partiu para esse processo da fabricação e tome-lhe insegurança de novo, né? Sim. Quando que o empreendedor está seguro? Meu Nunca, Deus, e será que as nossas clientes vão gostar do que a gente vai fazer? Meu Deus, será que elas vão gostar do estilo, desse estilo que a gente está criando juntas? E deixa eu adivinhar, de novo aconteceu A a mágica. mágica. A aprovação foi sensacional. Eu lembro, a gente lançou a primeira coleção durante a pandemia, em fabricação totalmente nossa. E aí eu falava assim, ih, caramba, tá vendendo, né? E aí lançamos a segunda. E eu, meu Deus, elas estão gostando. E aquela coisa, a cada coleção. E só foi aumentando, o volume aumentando. As lojas reabriram em 2021. Aí vem a sua pergunta de agora, né? Como está sendo agora? Quando a gente reabriu, o comércio todo voltou de uma maneira muito morna, a gente ali se adaptando, e aí, João, para trabalhar as pessoas que estão voltando, né, o público, todo mundo com o psicológico abalado, precisando daquele acolhimento. As nossas meninas também, porque todo mundo passou por processo de demissões em casa, de endividamento, todo mundo passou por problemas, então estava todo Sim. mundo psicologicamente De alguma forma prejudicado. E aí foi um trabalho bem, bem forte sendo feito da reabertura para cá, aquecendo mês a mês, tentando descobrir qual seria a nossa nova cota, nossa nova meta de venda pós-pandemia, que não seria diante da pandemia, ou quando a gente pode pensar e desejar a nossa meta mensal como antes da pandemia. Qual o tempo para isso acontecer? Trabalhamos em 2021 fazendo essa análise, né? Tivemos o primeiro dezembro pós-pandemia, o dezembro de 2021, que a gente considerou muito bom por ser um dezembro, né, voltando de uma pandemia. A gente ficou até surpreso. Foi o nosso primeiro Natal com a nossa fabricação no 100%. Né? E aí, caramba, e só feedback positivo. Né? Hoje, viramos o ano para 2022 e hoje o nosso plano para 2022 a gente definiu bem desde o início do ano. Você entrou nisso, né? Você entrou nessa parte da nossa vida agora. A gente tem como plano para 2022 subir a nossa meta de venda mensal, bater cota todos os meses do ano, foi uma meta que a gente lançou, para a gente tentar fortalecer financeiramente, zerar a dívida da pandemia, zerar a inércia da pandemia na empresa. E é importante dividir com quem está ouvindo a gente, né, diante de toda essa história, esse plano de 2022, que hoje eu tenho a honra de fazer parte, de estar ajudando. Qual que é o foco, né, do que a gente pensou e do que está sendo planejado, do que está sendo trabalhado, que é entender que, diante de toda essa estrutura, hoje a empresa precisa olhar para uma questão de cultura, de liderança, de desenvolver, organizar a casa por dentro. Organizar a casa. Não dava para pensar em voltar à expansão sem fazer isso. A gente também, esse tempo da pandemia, serviu para a gente olhar para dentro disso. A gente estava indo naquele vamos, e peraí, as coisas tão importantes aqui que precisavam ser vistas não estavam sendo vistas. E aí você entrou para ajudar a gente nessa parte. Organizar, entender a cultura, passar isso de forma que consiga ser lido por todos que estão na equipe, fazer com que o nosso atendimento lá na ponta para as nossas clientes reflita tudo isso. Né? A gente não pode perder a nossa essência. Se expandir, se continuar expandindo, ou se ficar com as 5. Isso é o mais importante. Sim. Né? Hoje a Badulac está nesse processo de fabricação. Agora, essa semana, a gente vai dar mais um passo, a gente está indo para um ateliê maior. Feliz, semana passada você conseguiu encontrar lá o ponto? Conseguimos, sou muito feliz, já eu vou contar para as meninas lá no nosso perfil sobre isso, sobre essa nova etapa. Vamos estruturar melhor ali o nosso espaço físico para que a gente consiga ter um escritório, para que a gente consiga ter essa parte de gestão e de estratégia ainda mais desenvolvido. Que faz parte desse projeto de estruturação interna. Que você está trabalhando com a gente. Muitas das vezes a gente tem um olhar, né, é comum que isso aconteça com muitas empresas, e era uma das coisas que a gente a partir de um diagnóstico, a gente entendeu na Badulac, que é o foco no resultado com olhar só para as vendas.
Então, é Exatamente. claro que a venda é fundamental. Nenhum negócio sobrevive sem vendas. Mas muitas vezes eu estou fazendo muita força para vendas e eu estou trabalhando para ganhar um dinheiro que eu já ganhei, porque muitas vezes por falta de estrutura eu tenho alguma torneira aberta. Pois Né? é. Ou por falta de liderança eu também não atingi todo o meu potencial, porque as minhas líderes, né, ou as lojas não estão usando de todos os recursos que poderiam utilizar. Exatamente. A gente, e fazendo essa análise, né, você consegue perceber direitinho cada coisa dessa, cada ponta dessa que está solta. Sim. E aí vamos ajustar isso esse ano, 2022, a gente pretende fazer toda essa parte de organização. E em 2023 a gente retoma, se Deus quiser, aí o plano de expansão já com mercado traçado, E aí já vem com... o quarto aprendizado que você está trazendo aqui pra gente. Ah, Tem hora que é hora de botar o pé no freio. é. E aí a meta não é crescer. A meta é estruturar para crescer. Estruturar para crescer e crescer direito. Para crescer direito, para crescer de forma saudável, né? Sim. A gente fez, eu gosto muito de buscar o conhecimento, João. Sim. Toda essa trajetória da Badulac, a gente teve uma enxurrada de solicitações de franqueamento, né, de pessoas querendo abrir unidades e tal. E isso toca ali na vaidade. Caramba, eu vou tornar a marca uma franquia a nível nacional. É um sonho levar a Badulac a nível nacional. Mas espera aí, deixa eu ver se eu posso. E a gente buscou consultoria em vários momentos da empresa. Um dos pontos que a consultoria nos apontava como sendo um ponto frágil para você transformar a marca numa franquia era o fornecimento. Sim. Eu não tinha uma fabricação 100% minha. Capacidade de produzir. Hoje a gente tem. Então, e a gente está muito feliz com essa conquista. Então, hoje a gente já consegue olhar para outros horizontes. Quem sabe, talvez, né? Mas a gente vai estudar muito antes de dar espaço. Eu tenho um amigo que fala que o céu não é o limite, o céu é o alvo. Né? Pois é. Porque você não sabe, né? O céu não tem teto, né? Você não sabe, é só o alvo. Então, existe a possibilidade hoje, né, de tudo isso levar a empresa, e uma vez que ela está sendo estruturada, para horizontes inimagináveis. Sim. Né? Sim. E quando você pensa hoje no futuro da Badulac, o que está no seu coração? Esse coração tão empreendedor, corajoso, Nossa. que já superou tanta coisa. E aí voltando, né, para o nosso tema específico, que é o desafio de empreender, né, enquanto mulher, enquanto, né, empreendedora, mãe, esposa, amiga. Você que tinha uma rotina muito intensa, né, de olhar para você mesmo, e aí você teve esses momentos de dificuldade. O que você está olhando para o futuro hoje? Né? Quais são os próximos passos da Badulac? E quais são os próximos passos da Michelle? São duas perguntas. Os próximos passos da Badulac Olha e os só. próximos passos da Michelle. Os próximos passos da Badulac têm muito a ver com aqueles primeiros lá. Olha só a conexão disso que eu vou te contar agora. A gente sempre teve relatos muito apaixonados, né, de clientes maravilhosas, queridas, que se tornam amigas e que acompanham toda a nossa trajetória. E durante a pandemia, isso aconteceu de uma maneira muito, muito linda para a gente. A gente teve relatos, né, a gente ia fazer as entregas, né, eu e Igor, a gente preferia não ter entregador, mas a gente entregar para a gente não cobrar a taxa de entrega, porque a gente queria estar lá, a gente queria entregar nosso produto para as nossas meninas, a gente queria continuar fazendo nosso trabalho. E olha que interessante, gente. Repete, o que você falou? Você queria entregar para quem? Para as nossas meninas. Não são os clientes. Isso é uma forma diferente de olhar para o cliente, né? Então, quando eu olho para o meu cliente com uma forma muito particular, eu acho que você traz isso a todo momento, né? Sim. São as suas meninas. Olha que interessante, Sim. né? Não tem jeito de ser diferente, João. O relato que eu ouço delas é sempre aquele relato que eu tive, que eu senti lá no começo. Quando o acessório veio para minha vida de uma maneira a me puxar para cima. Na pandemia, as mulheres se sentiram isoladas, todas as pessoas, mas aqui a gente está falando de mulheres, né? E ali, sem trabalhar a vaidade delas, as pessoas, né, passaram todo aquele processo de reclusão. E a gente ouvia o tempo todo, nossa, vocês estão sendo a minha alegria nessa pandemia. De poder trazer, de ser um produto acessível, eu posso comprar ainda durante a pandemia, e eu tô lá, tô nas lives com vocês, e a gente teve lives que bateu picos de quase 500 pessoas. Foi muito, muito legal. Essa conexão aumentou ainda mais. Legal. Eu tive, na nossa campanha, na nossa última campanha de lançamento da coleção, eu tive a Lu, que relatou pra gente
como que a Badulac representa na vida dela esse ressurgimento, o fato da gente estar presente na vida dela desde 2015 e ela ter passado por um câncer e a gente ter sido aquele respiro, aquela renovação de autoestima na vida dela. Isso é real, João. Isso acontece na vida dessas pessoas. Não tem como não ser suas meninas. Não tem como. Sábado passado eu estava conversando com Dona Rose lá na loja de Rio das Ostras e ela me falando, perdi meu esposo, e aí veio a pandemia, e eu lá isolada, vocês eram a única alegria que eu tinha. Ela super vaidosa, e ela estava lá comigo, e comprando, e aquela alegria em estar ali cuidando da aparência. Não tem preço isso. Isso é importante, isso é real, isso não é supérfluo. Sim. Então, aí você me pergunta, qual é o lugar da Badulac no futuro, né? O que eu quero muito, João, é continuar levando isso para as pessoas. Se eu conseguir estruturar e avançar e levar para mais pessoas, levar para mais longe isso de uma forma que eu não vou perder a qualidade no meu atendimento, de que eu não vou perder essa conexão, a essência de levar um produto de qualidade, um produto feito ali pensado para elas, pensado na região onde elas vivem, né? Exclusivo para elas, sem perder o atendimento, sem perder o carinho, sem perder o que elas merecem. Isso está ligado ao propósito que a gente está desenhando para a marca, né? Sim. É entender que a marca não é sobre vender. Sim. É sobre criar essa conexão e ajudar essas mulheres, né, na sua autoestima, a resgatarem os seus valores, a sua essência. É isso. Se a gente conseguir avançar mantendo, a gente vai avançar. Se perder isso, não faz sentido. Ah, não faz. Não faz, porque foi por isso que ela surgiu, então... E aí tem uma pergunta que eu sempre faço para todos os clientes, assim que a gente começa um trabalho, eu lembro que eu fiz essa pergunta para você, e a gente começou a desenhar isso na cultura da empresa que a gente está reformulando, qual é o bem que a Badulac gera na vida dos seus clientes? E eu lembro que você me respondeu essa pergunta com maestria. Eu queria te fazer essa pergunta aqui para você falar. Você de alguma forma já respondeu, é o que você acabou de falar. Mas eu quero fazer essa pergunta e quero te ouvir falando, porque a gente vê verdade quando você fala, né? Quando você olha para a sua empresa, a empresa que você criou, com tudo que já aconteceu, e você olha a transformação que a Badulac gera na vida das pessoas, qual é a principal transformação que a Badulac gera na vida das suas meninas? Das minhas meninas. É isso, tudo que a gente acabou de falar aqui, né? É esse resgate, se enxergar, sou bonita, sou linda no meu jeito, no meu formato, sou a minha melhor versão, é buscar dentro dela essa autoestima, esse amor próprio. Isso é real, isso é possível, e isso é real. Então, e qual é o futuro? E a Michele? Da Michele? Michele, aí o que a Michele está projetando? Você, como meu mentor agora, vai querer dar uma puxada de orelha talvez, mas... Não, nada disso. Meu futuro, lógico, dentro da Badulac, que é a minha principal, né? É o sonho, é o meu sonho, é o meu projeto de vida. Mas eu pretendo empreender em ramos diferenciados daqui para diante também. Sim, nada de errado nisso, desde que a estrutura seja feita e sobre planejamento você deu uma aula aqui. A pandemia me mostrou um pouco disso também, né? Quando a gente fez uma análise de mercado, de como cada nicho se comportou durante todo esse processo. Então, a gente percebeu que a gente gostaria, né, precisa e gostaria de fazer investimentos em áreas diferentes. E isso é muito, pelo que eu já tenho estudado, né? Sim. É muito indicado, é seguro se feito de forma correta para que você mantenha... Perfeito, queria que você repetisse isso. É seguro se feito de forma correta. Perfeito. Né? Então, a gente está aí no estudo já tem um tempinho também. E é legal ouvir isso de você, não é muito longe de puxão de orelha e tal. A grande questão é exatamente tudo que você demonstrou até aqui. Planejamento para esse passo. Quando eu faço de forma planejada, quando eu respeito os princípios da gestão, os princípios principalmente da gestão financeira para esse tipo de investimento. Sim. Quando eu não coloco, né, um negócio que já está estruturado em risco em função de um novo projeto. Sim. E aí tá tudo bem a gente dar esse passo. Sim. Quando a gente não tem um negócio já estruturado, eu não tenho, né, condições de manter esse negócio, eu coloco o principal negócio em risco, né, pode parecer um pouco, talvez eu poderia dizer, pode ser um pouco inseguro, vou usar essa palavra, né, dar esse passo. Mas é um risco grande demais. É um risco grande demais. Você colocar toda uma estrutura em risco em função de um outro projeto. Porque empreender é isso, né? Empreender não tem certeza de nada. O risco ele vai existir. O que você pode tentar minimizar o risco
estruturando, fazendo de forma organizada. Tem uma teoria que, me perdoe se eu estiver enganado, mas eu estou tentando buscar mesmo na mente, e se eu estiver errado, me perdoe, mas aqui é o espaço da gente acertar e também da gente errar. Eu acho que se chama teoria de Sagres, isso, que diz que correr risco é sempre inerente a qualquer negócio. O que eu não posso é correr perigo. Porque o perigo é a iminência de dar errado. É algo que está muito mais próximo de dar errado do que se dar certo. E se der errado, acabou tudo. Sim. Como, por exemplo, é claro que eu viajar em qualquer estrada tem risco. Sim. Tem. Porque pode acontecer alguma coisa com o carro, pode acontecer alguma coisa com outro carro que me afeta. Eu posso passar mal no... Deus livre guarde, né? Pode acontecer alguma coisa, você passa mal no volante, alguém passa mal no volante. Então tudo é risco. Agora, o que é perigo? Perigo é botar 180 por hora numa estrada que está toda esburacada e que tem muito movimento. Então é a iminência de dar errado. Pois é. E se der errado, acabou tudo. Pois é. Né? Se acontece alguma coisa a 80 por hora, é uma coisa. Se acontece alguma coisa a 180 por hora, isso é perigo iminente. Sim. Então acho que o empreendedor tem que ter essa sensibilidade. Empreender exige risco. Agora, o empreendedor não pode se colocar numa situação de perigo, por isso planejamento. Sim. Michele, uma aula, né? A gente já está aqui há uma hora, está sendo sensacional esse nosso bate-papo. A grande dica. E aí eu quero que você me diga aí, qual é a grande dica que você deixa para as mulheres empreendedoras? Para as mulheres empreendedoras. O que você deixa aqui para elas? João, diante de tudo, né? De toda essa história, de todo esse aprendizado até aqui, o conhecimento é muito importante. A gente, quando a gente é nova, quando a gente está empreendendo pela primeira vez... Fala com elas ali naquela câmera. Me deu uma tosse agora. Dá um pouco de água. A tosse seca mesmo. Michele vai deixar uma dica para você agora, que é empreendedora. Quero que você fale com as mulheres. Esse podcast foi preparado para as mulheres. A mulher que tem o sonho de empreender, a mulher que é guerreira, que às vezes começa um negócio empreendendo, às vezes porque é o sonho dela, mas às vezes ela quer ajudar a família, às vezes ela quer ajudar o marido, e às vezes quantos cases eu tenho, né? Quantos empresários, empresárias eu conheço, que começaram o negócio para ajudar o marido, e o negócio ficou maior do que o negócio que o marido tinha. Pois é. Ela descobriu ali uma veia. E o marido largou o outro negócio e veio trabalhar. Eu sei que o Igor é seu parceiro nesse negócio também, né? Apesar dele trabalhar na Petrobras, né? Ele tem lá, né, a atividade dele, mas ele está diretamente ligado a você. Você citou ele aqui várias vezes. E é bonito ver essa parceria de vocês se apoiam, vocês se ajudam. Mas eu quero que você fale com a mulher empreendedora. Qual é a dica que você deixa para ela? Qual que é a orientação que você quer que ela leve para casa a partir de tudo que a gente conversou aqui hoje? Sim. Então, sempre que a gente quer começar um negócio, tem essa euforia, né? Esse desejo, principalmente se envolve um sonho ali. Mas isso é muito bom. Sentir o feeling, sentir, né, o que você sente ali com aquele produto, com aquele sonho, com aquilo que você quer oferecer para o seu público. Isso é muito legal. E isso é o principal. Eu acredito que é o principal. É o que vai ser a sua história, o que você vai criar ali. Mas, tendo isso, né, o seu bem mais precioso, a sua história, o que você vai criar, você precisa buscar o conhecimento também. Uma coisa não vai caminhar bem sem a outra. Eu só consegui dar passos mais assertivos na hora que eu comecei a buscar ajuda. Buscar pessoas que conheciam mais daquela informação que eu não tinha. Então, as consultorias me ajudaram muito. No iniciozinho, lá na faculdade, quando eu não tinha acesso à consultoria, não tinha capital para investir, eu busquei meus professores da faculdade, pessoas que conheciam mais do que eu. Então, a busca do conhecimento é muito importante. Hoje em dia, a gente tem internet. Sim. Tem muita informação que você consegue lá também. Mas não vai no escuro. Vai com informação, vai com planejamento, porque aí você minimiza o seu risco, né? Empreender para a mulher é um desafio duplamente difícil. O fato da gente ter jornada dupla, de ser mãe, de querer ser uma boa mãe, a gente se cobra, a gente se sente mal em vários momentos, mas existe também um equilíbrio para isso. Eu aprendi também na marra, aprendi na prática.
Mas existe um equilíbrio para isso. E se você tem esse sonho, se você tem certeza que o seu projeto é forte, busca o conhecimento e vai. E vai que vai acontecer. Gente, que lindo. Feliz demais de te ter aqui, Michele. Também, amigo. Foi maravilhoso essa troca, uma história inspiradora. Sim. Né? Espero que o pessoal realmente curta, compartilhe o que a gente viu aqui. Gente, sensacional. A Michele é minha amiga, minha irmã do coração, então é claro que eu sou suspeito para falar. E não à toa, eu a convidei para estar aqui com a gente. Sim. Então, se você gostou, não tem como não ter gostado, né, pessoal? Olha, clica aí, compartilha, manda para os seus amigos. Eu vou te fazer um desafio. Manda esse vídeo, se você estiver no YouTube, para 3 mulheres empreendedoras que precisam ver a história da Michele. Isso. Se você está no Spotify, compartilha, manda para 3 mulheres também, só 3, não precisa mais do que 3 não. E elas vão gostar disso e vão reproduzir para outras pessoas. Ajuda a gente a levar essa mensagem de superação, de empreendedorismo, né? de vitória para a vida de muitas mulheres que muitas vezes estão precisando dessa inspiração. E a Michele é uma verdadeira mulher que inspira, uma verdadeira empreendedora. Um beijo no coração de vocês. Michele, amei. Um beijo, eu que amei. Feliz de estar com você, te acompanhando, te ajudando. E a gente se vê. Vamos em frente, né? Pessoal, a gente se vê no próximo podcast.